ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por ouvir o programa Hora de Estudo Bíblico. Amigos, estamos começando o capítulo 4, o último deste livro abençoado. Mas antes, vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, que é clara e sincera, e pelo privilégio de poder estudá-la, Senhor. Deus abençoe-nos agora quando vamos começar a estudar o capítulo 4 de Filipenses. Que este seja um ministério especial para os nossos amigos idosos que estão desanimados, aqueles que estão em asilos, hospitais, cadeiras de rodas. Deus fortaleça-os, Senhor, de uma maneira especial. Que eles possam sentir a proximidade da tua presença e que o ministério da tua palavra traga força para os seus corações. Te agradecemos, Senhor, pelos jovens casais que estão ouvindo e pelas crianças também, que pegam as suas Bíblias e separam um tempo para ouvir este programa e acompanhar este estudo. Nós oramos por eles hoje, Senhor. Usa a tua palavra para honrar o Senhor Jesus. E é neste precioso nome que oramos. Amém. Se puder, abra em Filipenses capítulo 4, versículos 2 a 5. Nesta passagem temos alguns ensinamentos, principalmente baseados na ideia de como nos relacionarmos bem com os outros cristãos. Creio que isso é muito importante. Não sei se você já tentou dizer alguma coisa a alguém e foi difícil porque teve medo de ofender ou porque você sabia que a pessoa não entenderia ou reagiria favoravelmente. Bem, se você já se sentiu dessa maneira, eu acho que nós podemos compreender a posição de Paulo ao estudarmos este 4º capítulo de Filipenses, especialmente a partir do versículo 2. Paulo estava tentando dizer algo aos filipenses, algo difícil de dizer e que poderia ser mal entendido. Aparentemente havia algumas dificuldades na igreja de Filipos, e apesar de não ser algo terrível, era uma situação que chamou a atenção de Paulo. Não sei se ele estava preocupado, pois neste mesmo capítulo, no versículo 6, ele diz: não estejais inquietos por alguma coisa, ou seja, não se preocupem com nada. Mas estou certo de que Paulo tinha certa preocupação e havia uma razão para isto. Duas mulheres cristãs não estavam se entendendo, Evódia e Sintique. A discordância entre elas tinha crescido a tal ponto que isto estava dificultando a efetividade de todo o ministério da igreja e talvez estivesse fazendo com que outros crentes tomassem partido. Talvez alguns eram a favor de Evódia e outros a favor de Sintique. E isso poderia dividir a igreja. Paulo queria alertar sobre este perigo. Ele queria que tivesse um espírito de amizade e cooperação, um espírito de amor. Essas mulheres eram suas amigas e muitos outros na igreja eram seus amigos também. E por isso, ao falar do tema unidade, Paulo fez um pedido direto para estas pessoas. No início do capítulo 1, ele escreveu que em sua oração pedia para que o amor deles crescesse mais e mais. Este era um chamado para o amor. Mais adiante, neste mesmo capítulo, ele termina com a exortação: para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. No capítulo 1, versículo 27, ele diz: para que eu ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Isso sugere que eles não tinham o mesmo pensamento. Então, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Isso é uma indicação de que possivelmente eles não estavam seguindo a mesma regra, não estavam pensando o mesmo. E aparentemente Paulo tinha detectado na igreja de Filipos um problema de desunião. Evódia e Sintique estavam entre mulheres que tinham um lugar de destaque na igreja em Filipos. Lembre-se que foi uma reunião de oração entre mulheres que Paulo primeiro pregou quando chegou a Filipos, quando o Senhor abriu o coração de Lídia para receber o Evangelho. A história está registrada em Atos, capítulo 16, quando Paulo fez a sua viagem missionária para Filipos. Qualquer pastor que é abençoado com mulheres fiéis de oração na igreja pode ser grato a Deus por elas. Quando eu fui pastor na Pensilvânia,
havia muitos servos fiéis do Senhor Jesus, amados servos do Senhor, e entre eles haviam algumas mulheres. Mas em Filipos, estas duas mulheres estavam tendo problemas. Eram duas mulheres de bem que haviam mostrado um notável espírito de cooperação no Evangelho, trabalhando em equipe com Paulo. Não sei se eu mencionei, mas os nomes dessas duas mulheres não são encontrados em nenhum outro lugar na Bíblia, exceto aqui em Filipenses 4:2. Nós não sabemos o que causou tanta desunião, mas obviamente algo estava errado. Cada uma delas pensava que estava certa e ninguém tomava a iniciativa de dizer, eu estou errada. Sabemos que existem coisas que são muito difíceis de dizer. É muito difícil de dizer, eu estou errado, ou, por favor, me perdoe. É muito difícil dizer, perdão. Isso não é fácil dizer e aparentemente não era fácil para elas também. Não devemos julgá-las, já que nós, muitas vezes, fazemos a mesma coisa. Paulo lhes dirige uma exortação especial. Elas deviam sentir o mesmo no Senhor. Aparentemente, o desentendimento era conhecido na igreja de Filipos. Caso contrário, Paulo não teria abordado a questão publicamente. Mas o apóstolo Paulo, espiritualmente maduro, não era a favor de nenhuma delas. Ele diz, peço a Evódia e Sintique. Ele as exorta a resolver suas diferenças e a ter a mesma mente no Senhor. Ele diz que elas deveriam pensar a mesma coisa em tudo. Sempre haverá espaço para opiniões diferentes e divergentes. A originalidade de pensamento é, em parte, devida à educação, à tradição e à influência. Mas como elas podem ter a mesma mente? Isso só pode acontecer se elas concordarem no Senhor. E novamente nós temos a expressão no Senhor. Vimos estas palavras no versículo 1 do capítulo 4, firmes no Senhor. É possível ter diversidade sem divisão, métodos diferentes sem divisão, desacordos sem se afastar um do outro. A submissão individual a Cristo e a sua palavra livra os cristãos da divisão. A diversidade é boa, precisamos dela, mas a desunião destruirá o testemunho para o Senhor Jesus Cristo. Eu, como pastor, nem sempre tinha razão. Eu agradeço a Deus muitas vezes pelos homens bons e piedosos que eram mais velhos do que eu, mais experientes, e que me davam sugestões valiosas. Para isso eu precisava ter uma mente aberta. Havia diversidade, mas não desunião. A desunião destrói a obra de Deus. Amados, cuidado com isso e lembrem-se, há apenas uma maneira de resolver qualquer desentendimento, e é no Senhor, não há outra maneira. Eu não vou tentar identificar a pessoa citada por Paulo no versículo 3, onde ele diz que e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro. A razão é que eu não quero tirar o foco do ponto principal desta passagem. A coisa mais importante aqui é a exortação de Paulo para a igreja colaborar na reconciliação dessas duas mulheres. Elas precisavam de ajuda para restaurar uma relação harmoniosa. Muitas vezes, através da sábia direção de um homem cheio do Espírito Santo ou de uma mulher de Deus, os santos restauram sua comunhão com Deus e voltam a ser servos úteis e fiéis. Muitas vezes, julgamos os cristãos que estão errados. Quando dois cristãos se desentendem, e nós os julgamos e criticamos, não podemos ajudá-los. Nosso objetivo deve ser preservar os interesses de Cristo, não permitindo que as diferenças entre irmãos se aprofundem até chegar a uma separação. As igrejas precisam de mais companheiros de verdade, cristãos, que ajudem uns aos outros nestas situações. Isso me faz lembrar do jugo do boi. Para que dois bois atrelados a uma carroça a levem adiante, é necessário que eles puxem na mesma direção. Bem, esta é a ideia aqui, quando Paulo diz verdadeiro companheiro, alguém que puxa junto na mesma direção. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Paulo diz: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. O versículo 4 de Filipenses 4 diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas antes de nos regozijarmos, devemos estar unidos. Existem algumas maneiras práticas para que a harmonia que existia inicialmente entre os filhos de Deus continue sendo expressada e mantida. E Paulo, no versículo 5 do capítulo 2, diz como:
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele não está falando da doutrina que Cristo ensinou, mas da atitude que Cristo tinha em relação aos outros. E isso fica claro em Filipenses 2:5. James Montgomery Boyce tem alguns comentários que vale a pena considerar. Ele diz: porque a mente de Cristo aqui é a mente humilde, é a mente de alguém que não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e morreu para a salvação e o bem-estar dos outros. É evidente que, neste contexto, o apelo de Paulo para termos o mesmo sentimento é um apelo à humildade e ao sacrifício para o próximo. Paulo está lidando com um problema de desunião e em Filipenses 4:4 ele diz: alegrai-vos no Senhor. Novamente nós temos a expressão no Senhor, já que tinha aparecido no versículo 1 e também no versículo 2. A partir deste versículo cheguei à conclusão de que eles estavam desanimados, desencorajados, talvez deprimidos. E como é fácil ficarmos desanimados. Como é encorajador encontrar um irmão ou uma irmã em Cristo que se alegra em todos os momentos, em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Muitas vezes, nossas circunstâncias determinam a nossa alegria. A divisão e a desunião na igreja haviam roubado a alegria dos crentes, algo que acontece frequentemente. Quando andamos por caminhos ímpios, não podemos ser felizes, e acredito que Deus quer que sejamos felizes. Eu disse anteriormente que esta carta é a carta da alegria. As palavras alegria e gozo são repetidas várias vezes ao longo destes 4 capítulos. A carta é parte do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. A alegria é erradicada por cada cristão cheio do Espírito. Alguns cristãos professos têm dado uma falsa impressão do cristianismo por causa de seu desânimo, da sua tristeza e da sua atitude derrotista. A vida cristã é uma fonte de alegria e cada um de nós deve se guardar contra as incontáveis agitações que nos levam ao desânimo. Este espírito alegre deve ser mantido em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Caso contrário, nossas defesas contra um permanente estado de depressão serão enfraquecidas. Se a nossa fonte de alegria está no Senhor, então podemos dizer como Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 e 18, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque se regozijava apesar da fome. Em Isaías 29:19 lemos: e os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. O crente se regozija quando ele enfrenta seus inimigos. Isaías 41:15-16 diz: eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Tu os padejarás e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Você já reparou que em todas estas situações a alegria se encontra no Senhor? Em todas estas passagens, Abacuque 3:17-18, Isaías 29:19 e Isaías 41:15-16, a alegria está no Senhor. Se perdermos todas as coisas materiais desta vida, ainda assim podemos nos alegrar nele, porque ele é a fonte da nossa alegria e do nosso gozo. É interessante observar que a exortação à alegria aqui em Filipenses está relacionada à exortação aos cristãos para resolverem suas diferenças. Vemos que nos versículos 2 e 3, Paulo está se dirigindo aos cristãos que não se dão bem uns com os outros e por isso perderam sua alegria. E Paulo diz para eles resolverem suas diferenças. Os cristãos não se regozijam quando estão em desacordo. A desunião destrói a verdadeira alegria. Cultivar o gozo cristão para nos alegrarmos continuamente é tão importante que precisamos voltar nossa atenção a isso constantemente. O cristão que está em comunhão com o seu Senhor e com os outros crentes não precisa parar para contar seu dinheiro primeiro para depois se alegrar. Não precisa ir ao seu médico para fazer um check-up para depois se alegrar. Se não podemos nos alegrar com nossas circunstâncias, com o que nos rodeia, nós podemos nos alegrar no Senhor. Ele, nosso bendito Senhor, é sempre motivo de alegria para aqueles que o amam. A alegria vem do amor,
O fruto do Espírito é amor, alegria. Gálatas 5:22. Amem ao Senhor e então se alegrarão. Amem as Escrituras e então se alegrarão. Amem os perdidos e se alegrarão. Amem os irmãos e se alegrarão. Amem os vossos vizinhos e se alegrarão. O segredo da alegria é permanecer em comunhão com Cristo e com o seu povo. Eu tenho um amigo querido no ministério a quem muito aprecio. Ele foi pastor por muitos anos, viajando por todo o país. O Dr. Andrew Telford pregava mesmo aos 80 anos de idade. Mas se você ouvisse, pensaria que ele tinha 60 anos, coisa parecida. Em um de seus sermões, ele falou sobre Filipenses 4:4, e eu nunca esqueci o que ele disse. Antes de tudo, observe que neste texto a ênfase é regozijar-se. A primeira palavra é regozijai-vos, e a última palavra é regozijai-vos. A ênfase é regozijai-vos. Regozijai-vos, regozijai-vos. Em segundo lugar, observe a fonte da nossa alegria, no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. E não nas circunstâncias, mas sim no Senhor. Nossa alegria está no Senhor. Ele é a fonte da nossa alegria. Em terceiro lugar, observe o tempo em que devemos nos regozijar. Regozijai-vos sempre no Senhor. Isso significa que em todos os momentos e em todas as circunstâncias devemos manter um espírito de alegria no Senhor. Se mantivermos comunhão, se nos dermos bem com os outros, isso vai aumentar a nossa alegria. E esta é uma das coisas que Filipenses não tinha naquele momento. Eles não estavam se regozijando no Senhor. Paulo sabia que se um cristão se regozija na misericórdia de Deus e em sua bondade, ele não estará brigando com o seu irmão em Cristo. A palavra regozijo é uma palavra interessante. É uma variante da palavra alegria, que é uma das grandes virtudes cristãs e, por ser fruto do Espírito de Deus, o gozo e a alegria são sobrenaturais. A alegria é uma qualidade do cristão. A felicidade é uma qualidade do mundo. E há uma diferença entre felicidade e alegria. A felicidade é totalmente externa e circunstancial. Ou seja, ela depende das situações que acontecem. Vemos a felicidade na vida de muitos não convertidos, mas a verdadeira alegria vem do Senhor Jesus Cristo, porque ela vem da própria natureza de Deus. É algo interior e não exterior. Ela não vem por acaso. Há coisas que acontecem com o cristão e ninguém, nem mesmo o cristão, ficaria feliz com essas coisas, mas ainda assim pode haver alegria. O cristão que está cheio desta alegria, a alegria abundante do Senhor, não dará motivos para estar em desentendimento com os irmãos em Cristo. Bem, irmãos, nós vamos parar por aqui. Espero que você tenha a alegria neste dia. A alegria que vem do Senhor. E se você tem um desacordo com outro crente, com um irmão em Cristo, coloque essas coisas em ordem. Confesse ao Senhor e seu coração será preenchido com alegria. Que este seja um dia de alegria para você. Que você seja fortalecido e abençoado por Deus. Um grande abraço. Obrigado por ouvir o nosso programa e até o próximo estudo. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.